eu não poderia começar a falar de programação ou de criação de trade systems sem dar uma contextualização para vocês aí do que é programação de trade systems no GraphRC. Toda a programação no GraphRC, ela está, pelo menos a programação básica, né, digamos assim, o GraphRC ele pode ser programado tanto de forma básica, ou seja, de forma visual, quanto de forma avançada, na qual você utilizaria uma linguagem de programação, que é a linguagem de programação do MATLAB, né? A gente não vai estar abordando a linguagem de programação do MATLAB neste workshop, provavelmente isso vai ser abordado em workshops mais para frente. Hoje a gente vai estar falando da programação básica, programação visual, mas não se iludam, essa programação básica visual ela já consegue cobrir provavelmente 99% das necessidades de desenvolvimento de trade systems. E a base dessa programação visual são as regras personalizadas. O que são essas regras personalizadas? Elas são um conjunto de condições. Tá? Cada condição ela vai retornar verdadeiro ou falso, ou seja, true or false. Né? Essas condições somos nós que criamos, quer dizer, o usuário cria essas condições à medida que está programando o GraphRC. Você pode criar várias condições numa mesma regra, e você pode combinar essas condições com relacionais que são e ou. Quer dizer, a sua regra vai ser verdadeira se uma determinada condição e uma outra determinada condição, ou uma outra determinada condição forem verdadeiras, e assim vai. Né? E as regras personalizadas, como eu falei, são a base da programação de estratégias. Então vamos lá, o que é uma condição? A gente já viu que as regras são compostas de condições. Né? Uma condição ela é quando um valor é maior, menor, igual, ou seja, um relacional aqui, do que outro. Né? Isso é uma condição. E a gente pode criar numa regra várias condições, um conjunto de condições. Nesse conjunto a gente vai relacionar essas condições por e ou. Né? Se um conjunto, né, de condições, a somatória das condições da regra for verdadeiro, a regra é verdadeira, a gente pode fazer dessa forma com que um grafo tome uma ação quando uma determinada regra for verdadeira. Né? Tem aqui um gráfico aqui da Petro 4, por exemplo. Né? Digamos que eu crio uma regra. Após eu criar essa regra, essas regras aparecem aqui no meu painel lateral, aqui onde tem indicadores. Logo abaixo dos indicadores pré-programados, as regras aparecem também. De forma que elas podem ser usadas e aplicadas no gráfico exatamente como eu utilizaria com um indicador pré-programado. Então eu posso clicar numa regra aqui e arrastar para o gráfico. Como a gente sabe, a regra ela me devolve um valor verdadeiro ou falso para cada candle do gráfico. Então quando eu arrasto uma regra para cá, para o gráfico, ela vai me plotar aqui uma bandeirinha ou qualquer outra imagem. Eu posso escolher vários tipos de imagens, posso escolher também a posição que esse indicador vai ficar aqui dentro da janela do gráfico. Mas de qualquer forma, o importante é que ele vai me mostrar um indicador, um indicativo aqui qualquer, nesse caso aqui essa bandeirinha azul, dos pontos onde a regra está válida, né? Dos candles nos quais aquela regra é válida. Então, digamos que eu tenho aqui uma média móvel de 10 períodos, que seria essa linha azul, e eu tenha criado uma regra que é válida quando o fechamento de cada candle está acima da média móvel de 10 períodos. Nos candles em que o fechamento está acima da média móvel de 10 períodos, é o caso desses três aqui, né? Nesse quarto aqui o fechamento já está aqui embaixo. Nesses candles onde a regra é válida, a bandeirinha é apresentada aqui embaixo. Mesma coisa aqui, ó. A partir daqui até este candle aqui, né? Melhor, até esse aqui anterior, as bandeirinhas estão aqui. Então as regras são utilizadas em várias partes do GraphRC. Elas vão ser utilizadas na criação de radares, na criação de alarmes, na criação de trade systems, etc. Por exemplo, para que elas seriam úteis? Né? Eu poderia, por exemplo, utilizar uma regra, ou aquela regra anterior, para evitar operar em momentos como esse aqui, onde eu tenho uma tendência de baixa, e eu quero evitar que o Grapher entre nesses momentos em que a tendência está de baixa. Eu poderia colocar, por exemplo, no meu trade system, como parte da minha regra de entrada do trade system, uma regra que era aquela do slide anterior. Ela evitaria, se fosse um trade system de operação comprada, ele evitaria que o meu trade system entrasse nesse período aqui, porque a regra não seria válida, né? Seria válida só em um ou outro candle aqui. A maioria deles, o fechamento está abaixo da média da linha azul, e aí ele não entraria, né, nesse período. Né? Por exemplo, uma estratégia comprada perde dinheiro em tendência de baixa.
Então, nesse caso, eu posso utilizar a regra para sinalizar o momento de entrada com prato, por exemplo, né? Como é que eu crio regras? Vamos lá. Eu vou criar uma regra personalizada, vindo aqui na janela principal do Grapher, né, e clicando no botão de indicadores, que é aquele primeiro botão ali embaixo à esquerda. Ao clicar nesse botão, a janela de regras e indicadores personalizados vai ser apresentada para mim. E aqui eu posso criar regras personalizadas, indicadores personalizados e indicadores GNU Octave, que são aqueles indicadores programados na linguagem do MATLAB que eu falei para vocês. Regras personalizadas e indicadores personalizados são coisas muito semelhantes. As regras são contas que devolvem um valor verdadeiro ou falso, enquanto que os indicadores personalizados são contas que devolvem um valor mesmo para cada candle, de forma que eu posso desenhar uma linha em função do indicador personalizado. A gente não vai estar falando de indicadores personalizados nesse workshop, mas se vocês tiverem se tiverem curiosidade a respeito disso, tem vídeos no nosso canal do YouTube que explicam como funciona isso aí. Vamos aqui focar nas regras personalizadas. Então eu clico aqui na aba de regras personalizadas, ele já lista para mim aqui todas as regras. Percebam que as regras aqui, todas elas foram criadas pelo usuário, né? O ícone da regra é o bloquinho de Lego, né? E perceba que você pode organizar as suas regras em pastas, que a gente chama de grupos, tá? É importante perceber que existem 4 botões de interesse aqui nessa janelinha de criação de regras, que são os botões de criar uma nova regra, remover uma regra, duplicar uma regra ou editar uma regra. Claro, os nomes dos botões são autoexplicativos, mas o que a gente vai fazer nesse momento é ilustrar o que aconteceria se eu clicasse no botão de criar uma nova regra. Se eu clico naquele botão, o Grapher vai apresentar para mim uma janela de editar regra. Obviamente já para editar uma nova regra que a gente queira criar. E ele já popula ali o campo de nome da regra com um nome padrão, que é regra, né? Você pode, então, nesse campo aí, escrever ali um nome de uma regra que você quer criar, né? Você pode escolher um grupo para ela, pode escrever notas ali a respeito daquela regra. E perceba que essa janela está vazia, ela não tem nenhuma condição nessa regra, né? Essa regra aí, desse jeito, ela vai estar retornando falso o tempo todo, não tem nenhuma condição para ela. Você pode clicar no botão adicionar condição e aí uma nova condição vai ser adicionada. Você pode clicar quantas vezes você quiser aí, quando vai criando várias condições. Uma vez que eu cliquei naquele botão, aparece para mim aí a primeira condição. Perceba que esse campo, esse painel que apareceu aí da primeira condição, ele tem aqui na parte de cima meio que um resumo do que é a regra, né? Você pode habilitar ou desabilitar essa regra. Mas o importante a respeito das condições, né, e a regra é composta de várias condições, é que a condição é composta por um operando A, um relacional aí que a gente pode escolher como sendo menor, igual, maior, ou qualquer coisa assim, e um operando B, né? Então a condição vai ser válida quando, nesse caso aí, eu tenho um operando A, que eu vou escolher como sendo o fechamento, o close, né, o preço de fechamento. Estou querendo fazer aquela regra que a gente falou lá no primeiro slide, né? Do fechamento, a regra vai ser válida quando o fechamento estiver acima da média móvel de 10 períodos. Então, aí no operando A eu vou escolher o fechamento, no relacional eu vou colocar maior, e no operando B eu vou escolher a média móvel de 10 períodos, né? Sempre lembrando aí que a gente tem um campo aí no meio, que é o campo de fator multiplicativo, que aqui está igual a 1, né? Mas, na verdade, esse campo existe para que eu possa colocar um percentual aqui, se eu quiser. Então, eu quero que, por exemplo, o fechamento maior que 5% acima da média de 10 períodos. Seria simplesmente escrever aqui 1,05. Você já teria aqui a regra, essa condição seria válida quando o fechamento fosse maior que 5% acima do operando B. Ok? Vamos continuar. Digamos que aqui eu vou querer agora popular ali o que está escrito no operando A, né? Então eu venho aqui no operando A e clico no tipo do operando A, porque ele começa inicializado aqui com valores padrão, né? Que na verdade é o tipo do operando seria um valor fixo preenchido com valor zero, né? Então eu vou lá e clico ali nesse combo box aí de tipo e ele mostra para mim alguns tipos, né? Que podem ser apresentados, que na verdade estão aqui do lado. Quando eu clico nesse combo box de tipo, aparece essa janelinha aqui, ó, que eu coloquei aqui do lado, com os tipos possíveis, né? Então você pode escolher um indicador pré-programado, um valor fixo, uma outra regra, quer dizer, você pode fazer uma regra, se referenciar a outra regra, isso acaba dando bastante poder aí para a forma de programação. Você pode mandar a regra se referenciar a um indicador personalizado,
E tem mais uma outra opção que não está aqui, mas que já existe na versão do Grapher que está disponível, que é ele poder se referenciar a um indicador GNU Octave, aqueles que são escritos em linguagem MATLAB. Ok, vamos dizer que eu escolho aqui o indicador pré-programado, né? Então eu escolho o indicador pré-programado para utilizar a lista de indicadores que já existem no GraphRC. E aí, aqui embaixo pode ver que ele escreve aqui um indicador, onde fica escrito o indicador que ele vai estar usando, e aí eu posso clicar no botão, nesse botãozinho aqui, que é o botão que me abre essa janela, na qual eu posso escolher qual indicador que eu quero. E aqui estão todos os indicadores do Grapher. No caso aqui eu vou escolher o indicador preços, porque eu quero escolher o preço de fechamento, né? Então aqui no lado do operando A eu coloquei preços, fechamento, depois eu explico o que é esse perante aqui, tá? Perante significa período anterior. Mas o que eu fiz aqui? Eu escolhi indicador pré-programado, preços, fechamento. Eu quero que o fechamento seja maior, alterei aqui o relacional para maior, do que aqui no operando B eu escolho no tipo também o indicador pré-programado, clico no botãozinho aqui para escolher o indicador e escolho média móvel, né? Uma vez que eu escolhi a média móvel, eu posso clicar nesse outro botãozinho que tem aqui, que é o lápis. Esse lápis é o botão que me permite editar os parâmetros do indicador que eu estou escolhendo aqui para o operando B. Então eu quero editar essa média móvel, e quando eu aperto esse botão, ele me mostra essa janelinha aqui. E nessa janelinha eu posso alterar o período, o tipo da média móvel, o valor, né, para cálculo da média móvel, deslocamento horizontal, deslocamento vertical, enfim. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar esses valores aqui, porque eu quero que o fechamento seja maior que a média móvel de 10. Quando isso acontecer, eu quero que minha regra seja válida, né, seja verdadeira, né? Então, aí dessa forma, minha condição ficou preenchida dessa forma. Só quero trazer a atenção de vocês para esse campo perante aqui, que é o período anterior, né? Na verdade, isso aqui indica qual é o candle que a regra vai estar utilizando para verificar e para fazer os seus cálculos. Então, por exemplo, se eu coloco perante igual a zero, significa que ele está pegando o candle atual. Então, ele está comparando aqui o fechamento do candle atual com o valor da média móvel de 10 períodos no candle atual. Se eu colocasse aqui perante igual a 1, ele ia estar pegando o valor do candle, o valor do fechamento do candle um período atrás, ou seja, do penúltimo candle, né? Não do candle mais recente, mas do penúltimo candle. E comparando com a média móvel aqui, se eu colocar aqui 1 aqui do lado de cá, ele também estaria comparando com o valor da média móvel de um candle atrás. E assim vai. Vamos ilustrar isso aqui de uma forma mais gráfica, né? Eu tenho aqui, ó, o perante, né, o período anterior, estaria referenciado dessa forma. 0 significa o candle atual, 1 é o candle anterior, 2 é 2 candles para trás, e assim vai. Então, o perante igual a 0 é o candle atual. Como neste candle atual, o fechamento desse candle está abaixo da média móvel, a média móvel é essa linha azul, a regra neste candle atual é falsa. Por isso, eu não vejo uma bandeirinha desenhada aqui, né? A bandeirinha é só nos lugares onde a regra está válida, né? O campo perante, então, significa períodos anteriores, a forma de referenciar os candles a partir do candle atual, candle 0. Então, vamos lá. Ainda se referenciando essa questão do perante, nesse momento aqui, o fechamento, o perante igual a 0, no candle atual, o fechamento está acima da média móvel. Ou seja, deu verdadeiro, né? Dando verdadeiro, a bandeirinha foi desenhada aqui embaixo. E isso serve, na verdade, esse exemplo aqui serve para mostrar para vocês algo que é muito importante. Digamos que nesse momento aí o fechamento é maior que a média móvel de 10. Está lá, está verdadeiro, né? A regra é satisfeita. Então, com isso ela poderia disparar um alarme, enviar uma ordem, se eu estivesse utilizando essa regra como sendo o disparo de um trade system ou de um alarme. Entretanto, eu tenho que ter muito cuidado ao usar o perante igual a 0 em gráficos intraday. Porque num gráfico intraday, o que pode acontecer? A regra pode se comportar de uma forma indesejada, porque o candle atual ainda está se formando. Esse último candle aqui está se mexendo, né? Se eu estiver utilizando uma cotação de tempo real, né? um feed de dados em tempo real, esse candle aqui vai estar se mexendo, né? no intraday, né? Com isso, vai ter um momento em que ele vai passar para cima da média móvel e aí a bandeirinha fica verdadeira, né? Daqui a pouco ele vai lá, desce e a bandeirinha some daqui, porque fica falso. E ele fica gerando sinais falsos aqui, né? É muito perigoso utilizar perante igual a 0 quando a gente está fazendo
operações em tempo real. Tá? O exemplo que está escrito é exatamente o que eu acabei de falar. Né? Fechamento passa acima da média móvel de 10, a regra é satisfeita, depois volta para baixo da média móvel de 10 antes de começar outro candle. Quer dizer, fica um negócio meio que... às vezes ele manda a ordem, depois, porque disparou, né, a regra foi satisfeita, depois o preço volta para baixo e aí acaba o candle e você olha e fala, poxa, mas fechou abaixo da média. Não era para ter mandado a ordem. Sim, mas naquele momento lá, no meio do candle, o preço estava lá para cima e o gráfico não tem como saber se aquela cotação é a última cotação do minuto ou não. Né? Então ele sempre vai tomar decisões em cima da última cotação que ele tem. Resumindo, muito cuidado na hora de utilizar o operante igual a zero em gráficos intraday. O ideal é que a gente, para gráficos intraday, tome decisões em cima de regras que apontam sempre para o operante igual a 1. Tá? A gente vai ver isso também ainda ao longo do nosso workshop. Então aí está desenhada a situação que inicialmente estava o candle verde, depois fica esse candle vermelho aí, né? E aí já fica falso, estava verdadeiro, fica falso, quer dizer, vocês entenderam a ideia. Bom, como é que eu posso ver a regra que eu acabei de criar? Como eu já falei, eu vou ali no painel lateral do gráfico, ali eu tenho, todas as regras estão listadas ali, eu simplesmente clico em cima da regra e arrasto. E ao fazer isso, a regra já é desenhada ali com uma bandeirinha. Obviamente eu posso escolher outras imagens além da bandeirinha também, mas ela já fica mostrando ali no gráfico visualmente para mim onde que a regra vale. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, vamos ver essa brincadeira na prática. Então.